Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 diz: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levanta-te e vá, a sua fé salvou você. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. O tema da mensagem desta noite é gratidão. Gratidão. Eu creio que todos nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus por alguma coisa. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele nos lembra que nós precisamos dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele entendeu que ele tinha que dar graças ao Senhor, não somente quando estava tudo bem, mas também quando estava passando por provas e por tribulações. Quando você lê, em especial, a carta que ele escreveu para os filipenses, você vai encontrar Paulo, ele nos exortando a nos alegrarmos no Senhor. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 4: Digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E quando você lê, em especial, o capítulo 4, você vai encontrar Paulo falando assim também: porque eu aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a me alegrar no Senhor quando está tudo bem, e também aprendi a me alegrar no Senhor quando está tudo ruim. E é justamente por isso que ele fala lá em Efésios capítulo 5, no versículo 20: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele tinha a consciência de que o cristão, ele tem que ter essa marca inerente no seu caráter: gratidão. Nós precisamos sermos mais gratos ao Senhor. Nós vivemos uma geração da ingratidão, uma geração que não sabe reconhecer o cuidado de Deus para com ela. Uma marca que realmente está delével, está visível aos olhos nu. Nós podemos perceber que as pessoas, elas perderam a noção de gratidão. Só sabem agradecer o Senhor quando está tudo bem, quando está prosperando, quando está com saúde, quando a família está bem equilibrada, está em harmonia, quando o ministério está fluindo, quando está trabalhando, quando, enfim, está tudo correndo bem. A tendência do ser humano é se alegrar, é buscar o Senhor, é investir mais na vida espiritual. Mas muitas vezes Deus, ele nos confronta, ele nos coloca em situações de dificuldade para ver se realmente nós temos um coração grato. Irmãos, a Bíblia nos fala de uma pessoa que nós precisamos mirar nela, porque
essa pessoa lá do Antigo Testamento, ela passou por provas extremas, provas que talvez nenhum de nós passamos e jamais passaremos. Estou falando de Jó. Ele é conhecido como o pai da paciência. E quando você lê lá em Jó, em especial no capítulo 1, quando você vê Jó, ele perdendo praticamente tudo que ele tinha, lá no capítulo 1, no versículo 20, a Bíblia fala que ele recebeu uma má notícia. Ele havia perdido num só dia todos os seus filhos. E diz a Bíblia que ele se levantou, ele rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele poderia muito bem culpar a Deus por aquele acidente. Por que ele poderia culpar? Quando você lê Jó no capítulo 1, diz a Bíblia que todos os dias pela madrugada, o Jó, ele apresentava o sacrifício, ofertas ao Senhor em prol dos seus filhos, para Deus abençoar, para Deus guardar. Está registrado lá que Jó fazia isso porque ele tinha medo que algum dos seus filhos falasse alguma coisa má contra Deus e Deus se irasse contra ele. Por isso ele oferecia todos os dias holocaustos, sacrifício, para Deus perdoar os pecados e proteger os seus filhos. Mas de repente veio a calamidade. Em um só dia ele perdeu todos os seus filhos. E diz a Bíblia que ao invés de ele reclamar, ao invés de ele murmurar, dele questionar, ele adorou o Senhor. Então Jó se levantou. Olha só que coisa interessante. No versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou o Senhor. Aleluia! E logo após ele faz essa menção dessa frase que todos nós precisamos tê-la gravada nos nossos corações. Se Deus deu, é porque Ele tem poder para dar, mas Ele também tem poder para tirar. Ele deu, Ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos, irmãos, reconhecer a bondade do Senhor, não somente quando está tudo bem, porque é fácil nós adorarmos o Senhor quando está tudo bem. É interessante que essa expressão, adorou o Senhor, você vai encontrar também numa outra situação de um outro personagem bíblico, lá do Antigo Testamento, Davi. Você vai encontrar lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 20, quando Davi ouviu falar que o seu filho havia morrido, ele estava se consagrando, ele estava jejuando, ele havia se separado em prol da restauração do seu filho, mas ele recebeu a notícia que ele não gostaria: o filho havia morrido. E lá no versículo 20 do capítulo 12 de 2 Samuel, fala que Davi se levantou. Olha só, a mesma expressão que está escrito aqui em Jó. Ele se levantou, ele tomou um banho, ele trocou as vestes, ele se ungiu e entrou na casa do Senhor e o adorou. Aleluia! Mesmo no meio da prova, ele estava adorando o Senhor. Então nós precisamos, ter um coração mais grato, não só quando está tudo bem. Eu sei que é fácil nós reconhecermos que nós precisamos agradecer o Senhor quando estamos passando por provas, mas é justamente neste momento de prova, de dificuldade, de tribulação, é que nós precisamos demonstrar que o Senhor é bom para conosco, independente do que venha acontecer, seja o mal ou seja o bem. Mas aí Davi, ele também agradeceu o Senhor, não só quando ele perdeu o filho, mas quando ele também fez a dedicação do templo, lá
em 1 Crônicas, no capítulo 29, lá está registrado assim, ó, fala que quando ele consagrou o templo, ele chamou todos os moradores ali de Jerusalém, para juntos estarem adorando o Senhor, com as suas ofertas, com as suas dádivas, consagrando o templo. E ele fala aqui, no capítulo 29 de 1 Crônicas, no versículo 13, agora, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e nós te damos o que vem das tuas mãos, aleluia. Então Davi, ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava oferecendo ao Senhor, veio das mãos do Senhor, ele estava apenas devolvendo. Ele passou pela prova, ele perdeu o filho. 2 Samuel, no capítulo 12, ele entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor, mas aqui agora, ele estava consagrando o templo, e ele reconheceu, não só o cuidado de Deus no tempo da prova, mas estava reconhecendo também, agora, no momento da provisão, no momento da prosperidade, no momento da abundância. E ele, olha só, ele diz que ele só estava dando, juntamente com toda a comunidade ali reunida, aquilo que veio das mãos do Senhor. Ele diz, nós te damos aquilo que veio de ti. É um coração grato. Então nós precisamos, sabe, reconhecer que tudo vem do Senhor. Deus nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos guarda, Ele nos abençoa tanto na entrada como na saída. Irmãos, o que é ter um coração grato? Ter um coração grato é uma atitude de que tem um caráter treinado para reconhecer o cuidado de Deus para com a sua vida. Nós sabemos muito bem que Deus, Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, Ele não nos deixa faltar nada, mas muitas vezes nós corremos o risco de nos tornarmos ingratos. Nós não reconhecemos o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós descontamos em Deus algo que nos acontece ao longo do dia. Um exemplo, quantas e quantas pessoas deixam de vir ao culto, seja no domingo, na quarta, na sexta, sabe por quê? Às vezes teve uma decepção em casa, teve uma decepção no trabalho, teve uma decepção com os vizinhos, uma decepção na escola, aí desconta onde? No Senhor. Não, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou participar do culto. Isso chama-se ingratidão. Como eu disse no início, esta tem sido, infelizmente, a marca desta geração, uma geração que não tem a sensibilidade para reconhecer o cuidado de Deus para com ela. Em todo tempo, se nós formos olhar, nós vamos perceber Deus nos abençoando nas mínimas coisas. O Senhor tem realmente suprido as nossas vidas, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Quantas e quantas pessoas têm ouvido falar de pessoas que perderam a vida por causa desta pandemia que está alastrando o mundo todo? Aí eu te pergunto, você teve alguém da sua família que perdeu a vida devido a isso? Talvez você tenha um amigo mais distante. Aqui pelo menos na nossa congregação eu sei, de família não teve ninguém, teve amigos, mas da família não. É o cuidado de Deus, é Deus te guardando, é Deus te protegendo. Quantas e quantas pessoas de repente estavam com o vírus, estavam do seu lado e você não foi contaminado. Deus te protegeu, Deus te guardou. Então nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus para conosco. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para ver o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a nossa casa e para com a nossa família. Agradeça, não importa o momento que você esteja vivendo hoje. O que você está vivendo hoje não reflete a sua trajetória completa, a sua caminhada completa. Talvez você esteja passando por prova hoje, mas isso não quer dizer que essa prova vai ser eterna.
Não existe nada eterno. Você talvez esteja passando por prova hoje. Ela vai passar. Vai chegar paz. Vai chegar alegria. Mas também não se prenda a isso. Porque a paz, a alegria, um dia vai chegar ao fim. Nós vivemos um ciclo, irmãos. Situações repetitivas. Passamos por prova hoje. Deus cuida de nós. Deus supra as nossas necessidades. Deus nos abençoa. Daqui a pouco vem a prova, vem a dificuldade, vem a tribulação, vem as perseguições. Mas o Senhor novamente vem e reverte toda a situação e nos abençoa. Quando nós temos um coração grato, sabe o que acontece? Deus faz como Ele fez com Jó. Diz a Bíblia que Deus, Ele mudou ou tirou o cativeiro de Jó. Quando? Lá no capítulo 42, versículo 10, fala que quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Agora, por que Deus mudou a sorte de Jó? Primeiro, porque ele tinha um coração grato. Ele sabia agradecer o Senhor. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você perdeu alguma coisa, ou até tenha perdido até alguém da sua família. Aqui, nós precisamos ter gratidão nos nossos corações, irmãos. E um coração grato, sabe o que acontece? O coração grato faz com que nós venhamos a receber tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia fala lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 20, que Abraão, ele se fortaleceu dando graças a Deus. Ou tem uma tradução que fala dando glórias a Deus. Quanto mais você dá graças a Deus, quanto mais você dá glória a Deus, mais o Senhor vai fortalecer a sua fé. Você já percebeu que pessoas motivadas, pessoas que têm ânimo, pessoas perseverantes, são aquelas pessoas que conseguem ver o cuidado de Deus em todas as situações e não se abalam quando vem a prova, quando vem a tribulação, quando vem a perseguição. Então nós precisamos, assim como Abraão, nós precisamos nos fortalecer pela fé, dando graças a Deus, dando glória a Deus. Agora, como reconhecer uma pessoa grata? Como que nós reconhecemos uma pessoa grata? Pela reciprocidade. O que é reciprocidade? Recíproco. É quando você deseja para a pessoa o mesmo que ela deseja para você. Isso aplicando no quesito teoria. Agora tem o lado prático, o lado da frutificação. A pessoa grata é aquela pessoa que não se esquece do que os outros fazem para ela. E não só agradece com os lábios, no sentido de dar graças por aquilo, uma expressão de gratidão, muito obrigado, mas também coloca no coração um desejo de, na primeira oportunidade, fazer algo para retribuir, não para pagar, mas para retribuir aquilo que recebeu da pessoa. Irmãos, nós temos um problema muito grande. O contrário de gratidão é ingratidão. A marca do ingrato é memória curta. Geralmente uma pessoa que é ingrata, ela tem a memória curta, memória fraca. Ela não consegue lembrar dos benefícios que ou as pessoas fizeram para com ela, ou o que Deus tem feito para com ela. Quantas e quantas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor, porque de repente Deus não tem ouvido, não tem respondido a uma oração. Isso chama-se ingratidão. E quantas outras orações Deus respondeu, e a pessoa não colocou na conta de Deus, só colocou aquela que ele não quis responder. Não porque ele não quis, porque ele tem plano e propósito. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos dele são mais perfeitos do que os nossos. Tem orações que Deus não vai responder, não porque ele não quer responder, porque ele sabe que aquilo não vai ser benéfico para nós. Então que nós possamos ser mais gratos ao Senhor. Como que nós reconhecemos uma pessoa grata? É aquela pessoa que ela produz frutos por meio de atitudes.
produz frutos por meio de atitudes. Para você ser grato para com alguém, você verbaliza o muito obrigado e na primeira oportunidade você retribui fazendo alguma coisa para que aquela pessoa também se sinta recompensada pelo bem que te fez. Como eu falei, não é pagar pelo bem, mas é uma retribuição. É para lembrar que você é grato, não só teoricamente, não na teoria, não só na fala, mas você reconhece que pode abençoar aquela pessoa também. Mas aí, para com Deus, como que nós demonstramos a nossa gratidão? Na produção de frutos. Quantas pessoas têm enterrado os seus talentos? Quantas pessoas têm enterrado os seus dons? Quantas pessoas têm deixado de trabalhar pela obra do Senhor? Irmãos, eu creio que, assim como eu, como ser humano, vejo que é uma ingratidão da pessoa para com a obra, eu vejo também que Deus contempla nessa mesma dimensão. A pessoa, ela está demonstrando ingratidão em não reconhecer que ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus para fazer a diferença, para trabalhar, para testemunhar, para ser, se possível e se preciso for, até um mártir, entregar a sua vida em prol do reino de Deus. Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Então, quando nós nos propomos a renunciar a nossa vida, a tomar a cruz e seguir o Senhor, nós estamos demonstrando gratidão. Não é pagamento pela salvação, porque a salvação é pela graça, é de graça, é um favor sem merecimento. Ainda que nós tivéssemos 1 milhão de anos de vida, trabalhando todos os dias, todos os segundos pelo Senhor, ainda assim nós não pagaríamos o bem maior que nós recebemos por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi a salvação. Mas nós demonstramos gratidão ao Senhor quando nós trabalhamos. Então você que está me ouvindo, tanto em casa como aqui, olha, que se coloque na brecha, sirva o Senhor, faça obra, desenterre os seus talentos, seja mais grato. Nós demonstramos gratidão ao Senhor servindo-o de todo o nosso coração. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz que tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as suas forças. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós estamos agradecendo pelo privilégio de fazermos parte da obra no qual Ele nos chamou, e não somente nos chamou, mas também nos capacitou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque um dos sinais da demonstração de ingratidão no tempo presente é justamente esta. Jesus já previa isso lá com seus discípulos. Ele reuniu os seus discípulos e disse: erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos, prontos para a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Jesus já vislumbrava que as pessoas não iriam trabalhar, elas não iriam ser gratos pela salvação. Assim como um dia nós somos alcançados, alguém me evangelizou, alguém te evangelizou, alguém pregou para você. Agora o que custa eu e você pagarmos da mesma moeda, pagarmos no sentido de demonstrar a nossa gratidão a Deus, evangelizando, levando a preciosa semente àqueles que estão perdidos, àqueles que estão afastados. Então desenterre os seus talentos e sirva o Senhor. Uma das formas de nós demonstrarmos gratidão a Deus é servindo, produzindo frutos para a sua glória. Aleluia! Gratidão é uma virtude de pessoas nobres. Somente quem é nobre, somente quem tem nobreza sabe o que é ser grato. Olha, tanta coisa que eu gostaria de falar aqui, mas numa outra oportunidade eu vou deixar mais claro para vocês. Seja grato. Vamos ser mais gratos uns aos outros. Vamos ser gratos ao marido, à esposa, aos filhos. Filhos, sejam gratos aos seus pais. Esposas, sejam gratos aos seus maridos. Maridos, sejam gratos aos suas esposas.
nós precisamos ter mais gratidão no nosso coração. Gratidão é reconhecimento. Somente quem tem essa virtude nobre é que pode ser chamado de cristão, que foi moldado, transformado, lapidado pelo poder da palavra do Senhor. Para cada vontade que você tiver de reclamar, lembre de algo que Deus fez na sua vida e agradeça. Muitas vezes nós somos mais tendenciosos a reclamar, a questionar, a murmurar, porque a marca da ingratidão está implantada nesta geração. Que nós possamos reconhecer a bondade de Deus todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs sobre nós, e elas são motivos de nós não sermos consumidos. Então todos os dias, quando você acordar, lembre-se, Deus está renovando as suas misericórdias sobre você. Misericórdia no original é xed, que significa amor incondicional. Deus não impõe condições para nos amar. Hoje Ele nos ama, amanhã de manhã Ele vai renovar o seu amor para conosco incondicionalmente. Aleluia! Por isso nós precisamos ser gratos. Agradeça pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Talvez você está passando por prova. Eu estou passando por tanta prova. Prova com o marido, prova com a esposa, prova com os filhos. Quantas pessoas gostariam de estar aonde você está? Quantas pessoas gostariam de ter o que você tem, e ter o casamento que você tem, ter o marido que você tem, ter a esposa que você tem, ter os filhos que você tem. Pessoas que não têm filhos, não têm capacidade de produzir, são estéreis, gostariam de ter filhos. Talvez você esteja passando por prova por causa dos seus filhos, e você não olha para essas pessoas que elas são incapacitadas de terem filhos assim como você teve. Então que nós possamos ser mais gratos. Vamos agradecer ao Senhor, agradecer pelo pão nosso de cada dia, pela provisão e pela proteção. Deus tem nos guardado e tem suprido as nossas necessidades. Ele realmente tem confirmado a sua palavra, todas as suas promessas sobre as nossas vidas. Eu vou encerrar a mensagem citando aqui um salmo de gratidão, Salmo 103. Salmo maravilhoso, Salmo 103, nos primeiros versículos, diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O salmista, ele teve que lembrar a sua alma a bendizer o nome do Senhor, bendizer por todos os seus benefícios. E ele fala assim, ó: e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Como eu falei agora há pouco, quando você estiver passando por provas, passando por dificuldade, não vê motivo nenhum para agradecer, lembre-se, você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, estávamos afastados de Deus, mas pela sua graça e misericórdia, Ele estendeu as suas mãos e nos tirou do charco do pecado e nos transportou para o reino do seu amor. Então nós temos motivos de agradecer o Senhor, temos motivo para nos alegrar, nós temos motivos para reconhecer o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor para conosco todos os dias. Vamos ser mais gratos, vamos reclamar menos, vamos questionar menos, e vamos ter um coração cheio de gratidão, porque em tudo nós temos que dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia!